Nesta noite nós estamos recebendo o nosso colega Luiz Alberto Silva dos Santos, que é trabalhador do Educandário Espírita Chico Xavier, da cidade de Guaíba. E ele também estará palestrando amanhã, às 10 da manhã, na Sociedade Espírita Refúgio Fraterno, e à tarde, às 14h30, na Sociedade Espírita Amor e Fraternidade. Também aqueles que estiverem interessados em conhecer e adquirir a obra do nosso palestrante, podem conversar com os nossos recepcionistas no final da palestra, que as obras estão disponíveis aqui na frente. Os que também se interessarem em agendar palestras com o nosso palestrante, podem falar com o nosso colega Luiz Paulo, também no final, após os passes. Bom, nesse momento, então, convidamos a todos que fechem seus olhos. Vamos todos nos concentrar, deixar nossas preocupações do lado de fora e fazer uma oração por todos que estão aqui presentes. Ensina-nos, Senhor, a amar os nossos semelhantes, a repartir com todos eles o nosso afeto e o nosso carinho. Que vejamos, mas vejamos realmente em quem sofre ao nosso lado um irmão nosso. A indiferença é um fardo muito pesado de carregar. Que as nossas mãos se estendam a quem nos estende as suas, à procura das tuas. Quantas vezes não continuamos passando ao largo, diante dos caídos que nos margeiam a estrada? Queremos imitar o anônimo samaritano da parábola que nos contaste, Senhor. Auxilia-nos a superar a distância que o nosso egoísmo estabeleceu em relação ao próximo. Senhor, queremos conhecer a felicidade de amar e não apenas a de sermos amados. Que assim seja. Então, a exposição desta noite está a cargo do nosso colega Luiz Alberto. Queridos irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. É maravilhoso estarmos de volta nessa casa abençoada, na nossa querida Cassino. Nessa noite de sábado, um pouco fria, nós estamos aqui aconchegados, agasalhados. Independente da temperatura, do clima lá fora, dentro da casa espírita é sempre tempo bom. Do que vale termos o agasalho físico e uma temperatura favorável se o nosso coração está gelado. Importante que a gente valorize essas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, que estão sempre nos apontando para os valores da alma, estão sempre nos alertando sobre a importância do aspecto moral, espiritual, dos nossos sentimentos, mais do que as regras e as condições do mundo material. Que possamos, portanto, amigos, irmãos, na noite de hoje, abrir os nossos corações e a nossa inteligência, a fim de que os benfeitores espirituais possam fazer penetrar na nossa alma a mensagem, a reflexão e os bons fluidos que já se derramam desde cedo quando aqui adentramos. Para a proposta do nosso estudo na noite de hoje, então foi combinado falarmos sobre as dores na família. E é muito interessante começar refletindo o que é a dor. Já que o que dói para umas pessoas não dói para outras. Ou pelo menos a intensidade da dor é diferente para cada criatura. Quem sabe possamos pensar que a dor é semelhante a um fardo que a gente carrega, um fardo pesado. Sim, mas daí esse fardo pesado, por exemplo, 30 quilos que seja,
esse fardo, ele vai ser diferente para cada pessoa que carregá-lo. Uma criança, um adolescente, uma mulher, um homem frágil, um homem mais forte, uma pessoa com saúde. E é o mesmo fardo. Perguntaram para Chico Xavier se era possível na Terra sofrer e ser feliz. E ele disse, sim, é possível, porque sofrer é uma coisa, ser feliz é outra coisa. Nascer na Terra, dizem os benfeitores espirituais, já é sofrer. Se olharmos o panorama do nosso país nesse momento de transição difícil, tudo é dúvida, incertezas. É um sofrimento, mais ou menos direto, mais ou menos para uns e para outros. Então, nascer na Terra já é sofrer, porque a Terra ainda não é um paraíso. Aqui é um mundo de provas e expiações. Bom seria nascer num mundo bem mais evoluído, a exemplo de Júpiter, onde não existe a doença crônica, onde não existe a velhice que dilacera o corpo, até porque o corpo tem uma outra formatação, onde o bem sobrepuja o mal, seria melhor. Mas já que nós temos um nível evolutivo, abre matrícula para nós reencarnarmos de acordo com a nossa evolução moral. Agora, se a gente perguntar para pessoas saudáveis, quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Viver é bom. Na Terra tem momentos amargos, é verdade, mas com algumas exceções, a maior parte do tempo da nossa vida na Terra é uma vida boa. Então dá para ser feliz, desde que a gente não seja muito exigente. E normalmente nós mensuramos felicidade dentro de um padrão das coisas materiais. Uma boa casa, um bom carro, um bom salário, um bom canudo, tudo de bom, do bom e do melhor de preferência. Aí dá para ser feliz. Se não for assim, não dá para ser feliz. Sim, mas felicidade é um estado de alma. Tem gente que tem tudo isso na medida certa, às vezes até demais, e não é feliz. Então, para falar das dores na família, é interessante refletir essa consideração da dor. Dependendo do jeito que a gente agacha para pegar um fardo de 30 quilos, talvez nem se consiga tirá-lo do chão. Talvez ficando de cócoras, a nossa força aumente o uso da força. Depende do jeito que a gente agarra o fardo. O Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, vai nos falar que existe o bem sofrer e o mal sofrer. A Terra é um mundo de provas e expiações. Qual é a diferença entre provas e expiações? A expiação é resgate. Erramos no passado e temos que pagar a conta, resgatar os nossos equívocos. Isso é expiação, é karma. O que é prova? Prova é inerente ao curso. O curso é a reencarnação. O programa é a evolução. Somos alunos todos matriculados no curso da reencarnação na escola da Terra. Se não tiver prova, não tem como testar se a gente está aprendendo. Vamos ser avaliados quando sairmos daqui de volta para casa, já que não somos daqui. Levaremos em mão um boletim de desempenho. E esse boletim vai apresentar as nossas notas de acordo com o nosso desempenho nas provas. Portanto, provas é aprendizado. Todo mundo tem que passar. Mais cedo ou mais tarde ninguém escapa. Faz parte do curso. Mundo de provas e expiações. Mais cedo ou mais tarde vai vir um desafio para nós. Os desafios são maiores sim na família. A família é a base. Tudo começa na família. Mas se a gente conseguir estabelecer uma base forte, uma estrutura forte na família, a gente tira de letra as outras dores do mundo. Mas quando dentro de casa, na família, a gente não consegue formar uma boa musculatura, não consegue formar bons mecanismos de defesa, de autopreservação, de convivência social, não se consegue em casa, aí na rua é tudo mais difícil, é mais dolorido daí na rua.
Mas vamos elencar algumas dores comuns que a gente conhece, que acontecem dentro da família. Separação conjugal. Talvez seja a primeira dor dentro de um contexto de constituição de família, porque pode acontecer até mesmo da família aumentar, ocorrer a separação. É muito triste a separação conjugal, porque quando a gente decide que vai formar uma família, começando com 2 pessoas, a gente assim está muito afim. Tem algum sentimento mais profundo que está rolando ali. Tem uma aposta ali. Guardadas as exceções que existem no nosso mundo, mas partindo do pressuposto daqueles que casam bem intencionados, é uma aposta, é um projeto. É um projeto alvissareiro. Ambos querem que dê certo. E lá pelas tantas acontece um rompimento. Dói. É doloroso. Mais para um do que para outro. Às vezes, um se dá conta, não é o que eu queria. Mas é importante ter o cuidado de não comparar o casamento como quem vai em uma loja comprar um carro ou um casaco, ou começar uma faculdade, num curso, e depois, não é bem o que eu queria. Casamento é coisa séria. Agora, equivocam-se aqueles que pensam que o casamento feliz nasce pronto. Alma gêmea até existe, mas não como a gente pensa. Como a gente pensa, existe mais algemas do que alma gêmea. Sabe o que é algema? É aquela criatura assim que a gente investe tudo, faz com comunhão de bens, sabe como é que é? E aí aquela se torna a nossa cara metade. Lá pelas tantas dá com os burros na água, se separa, e a cara metade vira uma metade cara. Claro, porque aí tem que rachar no meio, né? Aí complica. Então, na medida que tem que haver a separação, tem um sofrimento nisso. Mas dá ainda para ser feliz depois da separação. Mas tem uma condição importante a ser observada. Então, tem que fazer uma avaliação, o que deu errado no casamento. Se chegarmos à conclusão já de cara que o casamento deu errado, 100% de culpa do outro, já era. A criatura está fadada a dar errado os próximos casamentos. Enquanto ela não tirar o pensamento desse padrão egoístico de que o outro é errado. Uma outra situação é que dá para trocar de carro, de casaco de um dia para o outro. De casamento não dá para trocar de um dia para o outro. Tem que fazer um aprendizado daquilo que aconteceu. Curar as feridas. Arrumar a casa emocional, sentimental, psicológica. Depois fazer um novo estudo. Aí sim, tem mais chance de ser feliz depois. Mas dentro da família, ainda tem uma dor que visita muitos corações dos pais, que é a ingratidão dos filhos. E o Evangelho nos fala da ingratidão dos filhos. Mas se a gente prestar bem direitinho atenção no texto que o Evangelho nos traz, que deve ser no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, se a gente estudar direitinho aquele texto que fala da ingratidão, os benfeitores espirituais vão nos dizer assim, olha, daqui um pouquinho tu educa o teu filho equivocadamente e depois ele dá errado. E aí tu acha que ele é ingrato. E não raras vezes tem uma boa cota de responsabilidade nossa mesmo, que estamos nos sentindo injustiçados. E olhando os nossos filhos como mal agradecidos. Mas tem uma outra possibilidade também nessa queixa da ingratidão dos pais, que é o seguinte. Os nossos filhos são espíritos, não são nossos. São filhos de Deus. Então nós temos a responsabilidade de recebê-los nas portas da reencarnação, educá-los e prepará-los para a vida, para o mundo, e não para nós. E quando eles vão para o mundo, eles vão ter que ficarem, eles têm que ficarem divididos entre nós, os pais, e o mundo. Não tem outro jeito. O problema é quando o filho não faz isso. E ele fica grudado no pai ou na mãe. E gera grandes conflitos psicológicos
sociais, profissionais e de toda ordem. Então tem que cortar o cordão umbilical no nascimento e aos poucos ir cortando outro tipo de cordão umbilical, que é a simbiose estabelecida principalmente entre a mãe e o filho, e também o pai, e a base familiar, e ir para o mundo. Ora, tem um momento que o filho diz assim, ó, mãe, fui. E se essa mãe não aprendeu a se desligar do filho, então ela coloca ele na lista dos filhos ingratos. E isso dói, é mais uma dor da família. Mas tem outras dores, tipo a dependência química de álcool e drogas, que não é fácil para adultos, adolescentes, jovens, que se perdem nos caminhos da vida, vão atrás das fantasias, quando percebem que elas são meras ilusões, não conseguem suportar a dor de notar a realidade, não suportam a realidade. E aí buscam a fuga da realidade pelos caminhos dos entorpecentes, da droga, do álcool e de outras questões que o mundo oferece rápido, imediato, mas que o sofrimento vem a galope, vem logo ali atrás do sofrimento. Mas no campo da dependência química, vamos evocar o ensinamento de Jesus. Não julgueis, não atira pedra. Nós sabemos um pouco do nosso hoje, aqui e agora. Não sabemos absolutamente nada do nosso amanhã. Vai saber. Quem diria, pessoas que a gente viu com a vida plena, bem redondinho, equilibrado, tudo para ser feliz, e de repente se perdeu. Por quê? Porque não suportou alguma dor no meio do caminho. Aí caiu na droga, morar na rua, no crime, no transtorno psíquico e etc e tal. Não julgueis. Dependência química é mais uma dentre as muitas dores da alma. Mas tem também os desvios morais. Quando os nossos entes queridos vão na contramão da lei, da ética, da moral e dos bons costumes e fazem tudo às avessas. E dia a dia a gente vê nos nossos noticiários, principalmente nas páginas policiais, esse tipo de situação. É exemplo daquele menino de 18 anos, muito bonito, de relógio Rolex e óculos fino, etc e tal, que postou uma foto no Facebook, no carro que ele havia furtado, e depois naquele confronto com a polícia frente ao Hospital Cristo Redentor, acabou perdendo a vida também com seus comparsas. E era um guri bonito, um guri de família. A mãe disse, você não precisava fazer isso, ele tinha tudo. Então, também muitas vezes, o coração de pai, o coração de mãe, fica dolorido, fica inconsolável, e fica também remoendo um certo remorso no questionamento. Onde foi que eu errei? Poxa vida, mas isso tem responsabilidade minha. Cuidado. Os pais são gente, seres humanos imperfeitos. A gente faz o que pode. E aí temos que ter a consciência que fizemos o que estava ao nosso alcance. E depois deita e dorme. Porque eles vão ter que encarar a vida de frente, é com eles. Então nem sempre os pais têm culpa, como pregam algumas teorias e algumas filosofias, em especial a mãe. Nem sempre. Às vezes dá para compartilhar, totalmente jamais. Mas quando os filhos em especial, ou mesmo os adultos dentro da família, vão na contramão de tudo que se espera do homem de bem, do cumprimento da lei e da moral, também isso gera uma dor dentro do contexto familiar. Mas também, dores na família, tem as desavenças nas relações interpessoais, entre irmãos, pais e filhos, que também é muito dolorido. Criar uma situação, muitas vezes, alimentada simplesmente pelas diferenças. Dois bicudos não se beijam. E nós espíritas, por excesso, às vezes erramos, colocando todas as relações difíceis da família dentro da conta do karma. Se o marido é mão de vaca, a mulher diz, é meu karma. Mas se a mulher é muito ciumenta e controladora, o marido diz, é meu karma.
Se o filho adolescente está sempre contrariando, os pais reclamam. É o nosso karma. E eu digo, tia Karma, nem tudo é karma. Claro, porque daqui a pouquinho o filho é igual. Nós temos meia dúzia de 6 filhos. Eu e aquela morena simpática que está ali bem quietinha. Pois é, os 2 primeiros se submeteram às minhas regras. Porque eu era sargento na brigada, em casa eu era general. Então botava os neguinhos e a mãe dos neguinhos para marchar. Até que nasceu o terceiro, Mateus, que hoje tem 27 anos. Com 12 ele me peitou. E me enfrentou e disse, não é bem assim, não sei o quê. E eu só queria matar ele, só. E pensei assim, olha, o karma, na outra vida devo ter matado essa praga e vou matar de novo. Não, vou matar de novo, só pode. Mas aí eu fui me acalmando, estudando a doutrina espírita e cheguei à seguinte conclusão. Ele não é meu karma, ele é igual a eu. Claro, aí, né, não dá, aí bate de frente. Mas alguém tem que amolecer. Quem é que tem que amolecer? O mais inteligente, o mais experiente, o mais responsável. E às vezes a gente não amolece. Aí a gente cai de nível, fica igual ou abaixo deles. Aí a educação fica totalmente comprometida. E gera uma grande dor na família, essas desavenças. Agora, a desavença dentro da família faz parte. Porque a gente fica só 8 horas dentro da empresa e briga. E a gente só cruza uma criatura no trânsito e briga. E a gente fica meia hora na fila do banco e briga. E aí trabalha na casa espírita e acha por onde se desentender dentro do grupo de estudo. Agora tu imagina dentro de uma mesma casa, entre 4 paredes, a vida toda, 24 horas por dia, só tem que brigar, é normal. O problema é se não brigar, não tem energia, não tem, sabe? Não tem força, é aquilo que gira a máquina da vida, é essa disputa de espaço, essa busca do seu espaço. Essa presença, olha, eu estou aqui, ó, olha, eu não gosto, ou eu gosto diferente. Então, essa movimentação de cada indivíduo, isso faz parte do contexto do crescimento de todos. Um lar pacato, sereno, ocioso, ninguém faz nada, ninguém grita, ninguém fala. Prepara o que para a vida essa criatura? Vai sair abilolado na vida tonta. Onde? Tem vaga, não sei. Não, então é no lar que cria essa energia para a pessoa, pegou o impulso e ir para a vida. Agora, o que não pode é remover essas desavenças. E alimentar um dia, e uma semana, um ano. Faz 1 ano que eu não falo com meu irmão. Como assim? Não pode. Claro que não pode. Nascemos juntos, no mesmo lar. Fomos crianças, fomos educados. Comemos no mesmo prato, dormimos na mesma cama. E agora não se falam? Como assim? Então estamos na vida, então, assim, para fazer a relação funcionar com os estranhos e os de casa... Não, é em casa que tudo começa. Agora, me parece que a maior dor dentro da família é a perda. A perda dos nossos entes queridos, que de uma hora para outra saem de cena e voltam para a espiritualidade e a gente perde o contato com eles. Nós espíritas precisamos olhar esse fenômeno de uma forma mais consciente. Se a gente falar en passant, falar muito rapidamente assim, ó, a morte não existe, está certo. Mas se a gente parar para estudar, a gente tem que falar diferente, porque a morte existe. E não é pouca coisa. Se a morte não existisse, não precisava velório. Por que existe velório? Porque a morte existe. Repito, não é barato a morte. A morte é cara. No sentimento de quem fica e de quem vai. Às vezes nós somos egoístas quando ficamos. E esquecemos de que quem vai também tem saudade, também chora, também se sente na solidão. É os dois lados. Então a morte é um fenômeno biológico do corpo físico, que é o que nós conhecemos, DNA, sobrenome, mora junto, é alto, magro, preto, branco, a nossa referência é o corpo. E a morte simplesmente passa o rodo e tira a pessoa de cena. E isso é uma grande dor. Agora, o Espiritismo nos dá um grande consolo. Apesar da morte existir, nós não morremos. Alguma coisa em nós morre, o corpo biológico. Mas nós somos muito mais do que o corpo biológico. Nós somos espíritos imortais. E isso não morre.
Então, diante das dores da família, meus amigos e meus irmãos, nós temos que trabalhar o perdão, a experiência, a paciência, a solidariedade com aqueles mais frágeis. Os que mais precisam de nós na família são os mais frágeis. Porque os sãos não precisam de médico, só os doentes. E às vezes fizemos o processo inverso. A gente dá mais atenção para os que estão bem e deixamos relegados aqueles que estão mal, que estão mais fragilizados, em todas as áreas, principalmente no filho problema. A bem da verdade, o filho problema é uma estratégia de Deus. Quando nós fizemos o planejamento da nossa família, na espiritualidade inclusive, porque a gente também quer fazer uma família assim legal, né? Um bom pai, uma boa mãe, um irmão mais velho legal, gente fina, depois o do meio tranquilo, o caçula melhor aí. A gente sempre quer fazer uma panelinha, até na espiritualidade. Aí quando falta só um para completar o time, os organizadores da reencarnação falam assim, ó, o seguinte, aquela família tá muito boa, vamos botar um paciente lá. Aí bota a criaturinha lá, entendeu? Com grandes dificuldades. Né? A ovelha negra, lá dentro. Na minha família não tem esse problema porque todas as ovelhas são negras. Aí tá tudo beleza, sabe? Nunca deu problema. Somos 11 irmãos, né? E tudo tranquilo. Mas quando solta, quando coloca aquele ente querido dentro da família, é para equilibrar. Ele precisa de ajuda. E ele tem que nos fazer refletir o aprendizado da reencarnação. Do amor, da solidariedade, da paciência, né, da resignação. Então ele está ali, estrategicamente ele está ali. Porque a família é também um ambulatório. O lar também é um pronto-socorro de atendimento social. Porque a questão social para a Organização Mundial de Saúde também é levada em consideração para definir o que é saúde. Tem um aspecto social. Se a pessoa não consegue se relacionar na sociedade, ela está doente. Nem o boi fica doente, sai do rebanho e fica isolado. Então, dentro de casa, nós precisamos estabelecer essas relações fortes para que a sociedade seja mais feliz. Nós já estamos encaminhando o encerramento da nossa fala, porque 30 minutos é um piscar de olhos e já termina, o relógio está me olhando. Então nós vamos rapidamente contar uma história, 2 historinhas aqui para a gente refletir. Tem uma água aí que pode ser minha. Muito obrigado. Conta-se que uma ave, ela bicava o ovo para nascer de dentro para fora, mas demorava. E um homem que andava pelo meio do mato, ansioso, ficou com pena daquela ave. E aí foi lá e ajudou ela a descascar o ovo, e ela saiu de dentro do ovo, mas ela nunca voou. Porque quando a ave faz a força para sair de dentro do ovo, e ela vai quebrando com o bico, ela vai mandando as energias do centro do seu corpo para as asas. E é o que dá a possibilidade dela voar depois. Os nossos filhos são aves. E nós vamos ter que deixar eles desenvolver essas asas. No desafio do trabalho, do estudo, de fazer alguma coisa dentro de casa, de não ter tudo nas mãos. É o desafio. Que no começo parece uma dor. Mas logo ali na frente, essa dor, ela é atributo necessário para evoluir. Se não aprende em casa, na rua sem chance. O Evangelho no lar, meus irmãos. Jesus em casa. Nós gostamos da casa espírita, né? Que coisa maravilhosa. Então nós temos que levar a casa espírita para dentro da nossa casa. Como? Através da implantação do Evangelho do lar em nossas casas. Bom, o Evangelho no lar, eu comparo ele com uma farmacinha caseira da alma. Tu tem Evangelho no lar, dói, mas tu tem tudo lá, tem tudo. Tu tem a pomadinha, tem os paradrapos, tem tudo. O Evangelho no lar. Porque tem uma proteção a mais.
Toda família, até os ateus, tem proteção espiritual. Mas quem faz evangelho no lar em casa tem uma proteção a mais, é um plus. Então a gente tem que levar o espiritismo, a casa espírita, o evangelho de Jesus, para dentro da nossa casa. Para encerrar, o sofrimento e as dores, meus amigos e meus irmãos, dentro ou fora da família, ela é ferramenta de evolução. Quem passa pela vida e não sofre, passa em brancas nuvens e não viveu. Como diz o poeta, não foi gente, foi espectro de gente. Então o sofrimento faz parte. Ele é cadeira indispensável no curso. Agora, o grande diferencial é como cada um responde ao sofrimento e à dor. O depois. Eu costumo comparar o sofrimento e a dor como um túnel que está num caminho que ninguém escapa. Tem que passar pelo túnel. A dor e o sofrimento. Bom, todo mundo vai entrar igual. A diferença é como cada um vai sair do outro lado do túnel. Então, uma reflexão bem interessante nos fala da água quente. A água quente é comparável à dor e ao sofrimento. E quando a água quente bate em nós, a dor ou o sofrimento, uma pergunta devemos fazer. Eu sou cenoura, eu sou ovo ou eu sou café? A água quente na cenoura amolece a cenoura. E daqui um pouquinho a dor e o sofrimento me faz largar tudo de mão. Eu amoleço e desisto. Não quero mais nada. Então eu sou cenoura. Mas a água quente no ovo endurece o ovo. Bom, se eu sou ovo, então eu fico rígido, revoltado com a vida, rancoroso, odioso. E aí me fecho. Endureço e me fecho. Agora, a proposta é ser café. Porque a água quente no café dá um cheirinho maravilhoso e depois a gente toma o café. Ou seja, a gente aprende para a vida. A gente sai mais forte para a vida. A gente sai mais sábio, mais experiente para a vida. E com a dificuldade da dor numa fase de nossas vidas, principalmente dentro do lar, a gente consegue encarar de frente muitas coisas que derrubam os despreparados. Mas quem vem de uma base familiar fortalecida na fé, no afeto e na solidariedade, não tem água quente que vá nos fazer endurecer ou amolecer na vida. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos. Bela exposição. Nós convidamos a todos para fazermos uma oração por todos os nomes que estão nas nossas caixinhas e também para todos aqueles que nos vierem do pensamento. Em especial também para as nossas famílias, que foram o tema aqui desta noite. Diante do mal. Senhor, diante do mal que às vezes se propaga com tanta veemência no mundo, auxilia-nos a acreditar na força do bem. A tua vontade prevalecerá. As trevas jamais se oporão à luz. O ódio não triunfará sobre o amor. A mentira não confundirá a verdade. Os homens um dia haverão de ser mais fraternos e generosos. O teu reino se edificará em todos os corações. A paz será a realidade. Para tanto, Senhor, mais que acreditar na força do bem, auxilia-nos a concretizá-lo mediante nossas mãos. Que nos disponhamos desde agora a ser os seus agentes, em nós e em torno de nós. Mostra-nos onde e como o bem deve ser feito, sem maior hesitação de nossa parte. Que assim seja.